Bueno, vamos à predicação desse domingo, 14 de dezembro. Eu dizia que falar de fé. E dizia que a fé é o futuro presente. A fé traz o futuro a hoje e traz o passado a hoje. Eu poderia agregar o passado acá também. Porque a fé já centra no hoje, numa hora. Porque de onde estamos vivendo nós outros? Nele espaço-tempo, a hora, hoje. Qual o tempo estamos vivendo agora? É o presente. Aunque poderíamos filosofar que sempre é o passado, desde quando eu hablo, hasta donde ustedes escutam, já se passou milésimos de tempo, não? Então, uno pode dizer, eu sempre vejo o passado, porque o passado é quando eu estou escutando, quando estou vendo, tarda um rato a la luz golpear, não? O objeto observado e refletir, tal luz a ponto de envolver minhas retinas e elas codificar e mandar a informação para o cérebro codificar, e isso faz com que eu veja. E poderia dizer que é o passado. Pero ustedes, sacando na parte filosófica da existência, da vida, das coisas, do acontecimento, podemos dizer que a fé é presente. Eu tenho que viver o hoje. E muitas das vezes em nossas vidas estamos vivendo o passado. Estamos vivendo o passado e não é presente. E não é hoje. E não é hoje, é aqui, é a hora. E muitas das vezes também estamos presos demasiado ao futuro. Isso nos traz consequências horrivelmente horripilantes, horríveis, feias, muito malas. Se eu não quero nem entrar no tema, senão a predicação se vai agrandar muito. Não quero que ustedes me contestem a minha hora, pero quero que ustedes contestem a ustedes mesmos. Se eu hago a pergunta a ustedes, qual é o melhor momento de tu vida? É muito seguro que não vão contestar que és o hoje. O melhor momento de sua vida foi quando. Então, o foi quando já te leva, remete a uma fecha, a um lugar. Ou, às vezes, os jovens, isso os mais viejos, seguro, vão contestar isso. E os jovens quizá vão dizer, será quando? Os viejos foi quando, e os jovens vão contestar, será quando? Quando eu tiver um coche, quando eu tiver uma casa, quando eu me casar, quando eu lograr ter um emprego, quando eu terminar meus estudos, quando eu puder aprovar, quando eu puder ter, possuir, estar, ser. São os verbos que vamos usar para poder falar de um futuro. E os mais antigos, por assim dizer, vão dizer, o melhor momento foi quando, não? Por aí nós outros começamos a elaborar, e principalmente aqueles que trabalham por relação de dependência e já estão 20 anos trabalhando, o que mais querem é o quê? Já sabem, não? Jubilar-se, não? Mas tá Jerônimo já quer se jubilar também? Não? Entrou a Gé já quer se jubilar? Quem não quer se jubilar? Aí depois que se jubila, diz, pero era melhor, meu melhor momento foi. E quedamos presos aí. E tudo isso não tem que ver com a fé. A fé tem que ver com o hoje, porque ao final, tu passado, vos já viviste. Não há como, em la película, ao menos até hoje não há como, não? Se há muitos estudos falando sobre esse tema, não? O homem tem um devaneio, uma loucura, não? Por querer volver ao passado ou ir ao futuro. Pero como na película, não há uma máquina que aperte um botão que te pode levar. Como é que era o nome da cosita que ponia no auto já? Claro. Como é que era o nome do acelerador de partícula? Não, como é que era o nome? De la máquina do volver ao futuro. Pero,
acelerador de plutônio, aí tá, era esse. Não temos el acelerador de plutônio. Temos o tal coche, não? Esse coche existe. O DeLorean existe, pero já, ou seja, já está até viejo, não? Já não fabrica mais. Pero não temos o acelerador de plutônio. E o professor, bueno, já morreu? Não, todavia não. Estão os dois vivos. Pero não podemos fazer essa marca, devolver ao passado nem ir ao futuro. E a única coisa que nós outros temos da vida é o presente. E por que andamos tão presos ao passado e crendo que o passado se vai repetir? Que o passado se vai repetir? Ou que o futuro se vai repetir no presente por causa do passado? Quedamos presos aí a nossas angústias existenciais devido a que não temos essa palavrita tão chiquita que poderia ser menor, não? Não poderia, como diria o poeta, não se pode ser mais lento, não? Não podia ser menor que 2 letras, fé, F-E, fé. Que isso define o que há de mais grande em la vida, que és por meio de ella, és que eu me encontro com mi Hacedor, com mi Salvador, com aquele que deu a vida por mim, com aquele que vamos a celebrar nesta Santa Cena, essa maravilhosa graça, esse maravilhoso amor, essa maravilhosa entrega. E como os discípulos, já em Marcos capítulo de número 11, um texto ao qual nós outros já hemos estudado acá na escola bíblica há não muito tempo, que está no começo do ano, ou por aí, por meio do ano, já hemos estudado que Jesus maldivo a higueira. De isso vou falar hoje. Não vou quedar preso a todos os simbolismos da higueira, pero ustedes bem sabem, e os que não sabem, eu vou ter que dizer para que eu dar relatado para o YouTube, não? A gente do YouTube não sabe, pero ustedes acá em minha igreja sim lo sabem, que a higueira simbolizava o povo de Israel. E Jesus maldiz a higueira, que é algo que não condiz com a predicação de Jesus, a maldição, por aí contrário, ele vindo bem dizer, não mais, pero esse acto profético, se assim poderia dizer, não? Eu disse no começo da reunião que Jesus ele não fazia actos proféticos, pela verdade isso não é um acto profético, eu estou sendo irônico, não? Esse acto de Jesus de profetizar, não foi um ato profético, ele profetizou contra a videira. Profetizar é o que? É proferir uma palavra de parte de Deus, ele proferiu uma palavra de parte de Deus, maldizendo-la. Ele, na verdade, era símbolo do povo de Israel e era símbolo da hipocrisia, já que suas hojas estavam verdes, simbolizando que deveria ter frutos e não tinha. Esse é o que da questão desse passagem. Essa é a interpretação correta, verdadeira, que o povo deveria dar frutos, o povo de Israel, e tinha aparência que dava frutos, porque se dizia povo de Deus, e não eram só meros religiosos que não davam frutos, e estavam verdes, com suas hojas verdes, pero não tinha fruto. Essa é a interpretação do texto. De isso, eu não quero falar hoje. Não quero falar de isso em si, sino de la parte que Jesus disse de la fé. La fé que move as montanhas, la fé que move os problemas, la fé que nos centra em Deus, que saca nosso foco de la higueira. Eles quedaram muito impressionados com isso. Nós outros, cristianos evangélicos, principalmente protestantes, o católico também passa por isso, não? Quando sai um líquido de uma estátua, eles creem que é uma manifestação espiritual, não? Pero, me acerei porque já houve no decorrer da história, não sair líquidos da estátua, aí era o deságue, não? E a gente estava levando um pouquinho das gotitas e tomando essa coisa. O líquido era o deságue que, de certa maneira, havia infiltrado por meio da estátua e começou a gotear, não? E isso foi muito mal, porque a pessoa não podia até morrer de uma enfermidade, não? Crendo. Pero os cristãos evangélicos adoram essa coisa dele. Eu ia até dizer o voodoo, não? De tite cristiano.
dela coisa, del objeto de toque que temos, del objeto ao qual nós outros apoiamos nossa fé, que apoiamos, hoje comercializa la rosa, la sal, e las velas judaicas, o manto, e todo tipo de simbolismo para poder produzir fé nas pessoas, porque as pessoas simplesmente não quedam impressionadas por a palavra de Deus e seu poder que tem nesse sino, quedam impressionadas com a higueira. Mirá, o chavão vindo acá e falou algo, e eu senti algo e temblei. Quedam impressionados com sentir. E a fé não é um sentir. A fé é uma decisão. Por mais que a definição de fé, por meio de la Real Academia Espanhola, hablando de a nível sintático, não? Está hablando que és um substantivo. Que és um substantivo o quê? A fé. Abstracto. Pero não és, para nós outros cristianos evangélicos, um abstracto. Abstracto é o que não pode tocar. E a fé, sim, eu posso tocar, posso sentir, posso ter. Eu digo sentir, não no sentido de que, se estou sentindo ou não estou sentindo, no sentido de saber, de ser, de estar, de que és assim, és concreta e não abstracta para nós outros, é concreta no sentido de existência, no sentido de que a fé és e não pode deixar de ser. Se a fé não és estar, não és um estado, estou com fé, estou sem fé. A fé és, eu la tenho, e ela está em mim, está presente em mim, está contenida dentro de mim, porque sem fé, nada, não pode agradar a Deus. Não é a santidade que agrada a Deus, não é nada de nada que agrada a Deus, sino a fé. Assim diz o escritor de Hebreus. Por suposto, devemos ser santos. Deus, ele nos ha hecho santo e no mínimo que ele espera de nós hoje é a santidade. Pero é a fé com que hace, com que minha existência exista. Eu existo em fé. Sem fé, eu sou solamente um corpo vegetal, biológico, caminhando sobre a face da terra. Sem fé não tenho perspectiva de futuro, não tenho presente, não tenho resolução do passado, porque o passado de todos nós outros hemos nos equivocado de alguma maneira, cometemos a pata ou temos nossos traumas, algo nos passou no passado. Pero sem fé não tenho perspectiva de presente. E o futuro vendrá. Qual é o nosso futuro? Já sabemos. O cristiano já sabe do futuro. Nosso futuro será nos céus, nosso futuro será bendição, nosso futuro é totalmente maravilhoso, porque vamos habitar em las mansões celestiais. Pero nosso presente também é maravilhoso. Nosso presente é hermoso, nosso presente é, pastor, pero eu estou passando, está bem, pode estar passando por uma catástrofe, pode estar passando por um momento de dolor, de tristeza, de ansiedade, de desilusões, tudo isso te pode passar, pero não pode quedar-se, esse não és tu presente. Tu presente és em Deus, porque Deus nos ha regalado. O regalo és ele presente. É o que Deus nos ha dado. É eu viver cada dia, é eu estar aqui. A fé, ela atrai o futuro ao presente. Não quedamos presos ao futuro porque somos daí presente. Porque o futuro todavia vai vir, tampouco quedamos presos no passado porque somos ele presente. A fé nos hace viver hoje o melhor de Deus. O melhor de Deus está por venir, não dizem uma frase por aí, não. O melhor de Deus já vino a Jesus. Essas frases são para, as igrejas falam muito de futuro, porque querem pôr no coração da gente um desejo para que chegue a. E nós outros já chegamos, nós outros aceitamos a Jesus. E temos que viver conforme, como diz Pablo, a vocação por la qual fomos chamados. Fomos chamados a viver em fé, a viver rompendo em fé, rompendo barreiras do absurdo, da loucura, da fé. Não se pode explicar, se pode ter e praticar. Agora, o que é fé? Como diz o escritor de Hebreus, é a certeza de
certeza, la firme convicção. Por quê? Ele explica, né, porque o Espírito Santo é zelaras, aquele que é ele garante, que é difícil encontrar um garante, não? Eu não quero ser garante de nada. É difícil encontrar um garante, mas o Espírito Santo é nosso garante, é aquele que firmou e disse, não, essa acta que Jesus clavou na cruz, bueno, já está, vocês não têm mais pecado sobre vocês imputado para a morte, não? Não quer dizer que não pecamos, porque o Espírito Santo é nosso aras, já dijo, Pablo dijo, não? Ustedes já são bendizidos com as mais ricas e abundantes bendições em las regiões celestiais. Já somos bendizidos. Não seremos bendizidos, não vamos a somos bendizidos. Vivemos em bendição, só o que não entendemos. As circunstâncias adversas da vida nos nublam. Agora estou vendo vocês meio nublado, não? Porque a janela alto refleja a luz, já fora e a iluminação está barra da igreja. Pero vivimos uma nuvem. É como Moisés querendo enganar a si mesmo e ao povo, ele seguiu com velo, mesmo depois de não haver necessidade de andar com velo. Porque assim que ele barrou, se acordam dessa história, não? Assim que ele barrou o monte, a cara dele estava resplandecente. E tu vou pôr até um velo para não assustar a gente. Estava algo... Eu não, nem quero me imaginar como ser, porque na verdade que essas coisas tão como eu digo sempre, neandertais do Antigo Testamento, não me motiva mais. Já me motivou quando eu era um ninho em la fé. Isso é coisa para ninho em la fé, coisa para homem mesmo. Para a pessoa que está comendo um alimento sólido, sabe o que és? Se tu inimigo tiver hambre, dá de comer. Isso é uma profundidade terrível, porque a meu inimigo eu quero matá-lo, eu não quero dar-lhe de comer. Se meu inimigo tiver passando necessidade, eu tenho que ajudar. Isso, Moisés barrando del monte, o monte de tu virajos, aí eu creio em Jesus porque virajos, que coisa mais infantil, não? Eu creio porque eu senti, a fé não é isso. A fé é amar o inimigo, obedecer a palavra de Deus e pôr a palavra de Deus em prática, que é um pouco disso que Jesus está falando. Eles quedaram impressionados com actos, com hechos, com algo que eles viram. A higuera estava cá, é incrível, de la noite para amanhã ela já secou. Eis algo, porque eles passaram acá, um par de horas, passamos acá e ela já estava verde, estava hermosa, e de repente ela já se secou. No mesmo que eu estou tão impressionado, Ronais, um sol de matar. Outro dia eu já estava pintando o teto e estava meio nublado, e de repente se abriu o sol, me cozinou na hora. Eu tive que parar de pintar e barrar, comecei a transpirar, e me quedei pensando, imaginando, não? Me viu na memória essa imagem de Ronais, aí enojado, não? Aquele sol que tem já, um vento solano, um sol terrível, e de repente Deus manda nascer uma calabaceira que ele não plantou, que ele não cuidou, que ele não regou, e dá a ele uma bendição tão grande, que era uma sombra, um refrigério, uma paz, uma tranquilidade. E ele se enoja quando Deus hace ella secar. E ele queda tão impressionado com... Irmãos, somos muito fáceis de impressionar-nos. Se eu hago acá na marca, não um acto, e a oro, ou soplo, ou digo algo que vocês se impressionem, vocês saem de acá crendo que a reunião foi uma bendição e que receberam muito de Deus. Mas se vocês se basam nessa palavra, creem nessa palavra, e começam a produzir fé, vai ver que a vida de vocês vão a cambiar realmente. Vão experimentar viver algo poderoso de Deus. Porque se eu não tiver a fé, eu não estaria aqui. E digo de verdade, não estaria aqui, não é em Argentina. Não estaria aqui nesse mundo, primeiramente. E se estiver aqui nesse mundo, não estaria casado, não estaria mais nada. Estaria, não sei, numa vida louca, não é? Como dizem por aí, vida louca, vida louca. Estaria, porque sem fé, nada tem sentido. Não? Já veio alguns companheiros de minha irmã,
que o papá abandona, não? Como que um padre vai abandonar um filho, não? Aquela coisa mais terna, hermosa é um ninho. Não é nada mais terno e hermoso. Nós outros, a gente adota um perro. Nada de contra os perros, eu amo minha perrita, não? Me acordo quando ela já chegou, chiquitita, cabia cá no meu braço. Eu lá atrás, a cara era do tamanho de meu antebraço. Agora tá essa besta grandota aí, que vem me abraçar sempre. É muito terno os cachorritos. Pero é tu cachorro, é tu humano, é tu igual, é tu ADN. A sangue que corre na venas dele tem tus genes. E vós não abandona. És de uma brutalidade tão incrível. Tá bem, vó pode não querer mais a madre do PIB, porque como andarão dois juntos se não estão de acordo? Eu estou a favor da separação, porque a Bíblia está a favor do divórcio, da separação. Não há problema nenhum não separar-se. Pero abandonar tu filho, tu igual, tu sangue, não? E eu vejo os companheiros de minha hija, alguns que o padre... E quanto problema tem nos ninhos, não? São ninhos tão hermosos, tão dúceis, com um futuro tão maravilhoso por adiante, pero quizá não será tão assim, porque vão ter que perdonar seu padre, vão ter que reconciliar, vão ter... Isso tudo porque não tem fé, porque não aceita Jesus. A fé é o que hace você humanos. É o que me hace ser gente de verdade. A verdadeira fé já se expressa no dia a dia, no cotidiano. Eu falar de fé, não posso falar de não de estar parado. A fé não é parada, não é estática. O texto a qual quero me basear é o texto de Marcos 14, do capítulo 20 em diante, versículo 20, capítulo 14, está tudo mal. Capítulo 11, não sei por que disse 14. Ah, porque Vila Fétia, ou é 14, ou é domingo 14. Ou é domingo 14, não? Então, o capítulo... o capítulo também é 14. Não sei por que pus 11, o capítulo é 14. Vamos arreglar cá, capítulo 14. Ah, sim, minha Bíblia está aberta no 14, cá, perdão. Porque foi de Agé, claro. De Agé, eu deixei a Bíblia aberta cá no 14. Acá está, a igreja estéreo está no 11, é 11 mesmo, tá bem. Capítulo 11, aí, vamos arreglar novamente aqui, 11, aí tá. Capítulo 11, versículo de número 20, que habla da igreja estéreo. Eu vou ler o texto depois, quando tu estiver explicando cada parte do texto. Pero esse é o texto. Pero acá, falando de algumas ensinanças que vamos ver nesse texto, acá na introdução, que já hemos falado que a fé já não é estática, não, a fé se move, a fé é o dia a dia, se mantém em minhas relações humanas, não, e que genera frutos visíveis, porque é com o humano é onde eu vou amar ou odiar, não? Eu não ódio essa botija de água. Por mais que seja horrível, não? Não ódio, não sei, esse parlante. Ódio esse parlante. O parlante que tem isso, não? Se você não te gosta dele, como há algumas irmãs que não gostam dos cables, não? Que passam. Mano, vó trata de guardá-lo, não? De pinta outro color, não me gusta esse color. Pero odiar é algo de humano, não? De humano não. Na verdade não és humano, o verdadeiro humano não odia. Pero é algo de la carne, não? De la obra de la carne. Então, são algumas ensinanças que vamos ver nesse texto de hoje, que eles estavam em Betânia, e que ironia que lá Betânia era a casa de los higos. Essa Betânia era a casa de los higos. E a higueira tinha a aparência de ter higo e não tinha higo. Em la casa de los higos não tinha higo, não? E o higo, a aparência representava o que? A religiosidade. Donde a religiosidade não é uma verdadeira manifestação de fé. A fé, sem embargo, é o que? Como eu acabava de dizer, é prática ativa, proativa, trabalha, se move, decide, vai, realiza,
se recita, crê, projeta e executa. Não se queda estagnada, parada. Meta, objetivo, isso, não digo que isso é fé em si, porque muitos, não, se não todos, os empresários, têm sua planificação, não? Pero não quer dizer que fé, pero ele é como a fé, ele tem fé que o negócio dele vá a dar certo, que esse ano vai vender tanto, vai produzir tanto, e vai agrandar tanto, vai aumentar tanto, vai melhorar tanto, tantos por cento referente ao outro ano. Então, a fé não é para quedar parada. No versículo 20, vamos a lê-lo, diz assim: E passando por la manhã, viram que a higueira se havia secado, desde as raízes. Então, Pedro, acordando-se, lhe disse: Maestro, mira, a higuera que maldiciste se ha secado. Então, o primeiro que vemos era a impressão, que era tudo que eu dizia, a impressão de la qual não devemos ter em nossa caminhada cristiana. Já hemos quedado muito impressionados por um evangelho muito pentecostal, muito baseado em sensações, em sentir, em palavras proféticas, em que desatou isso, desatou o outro, porque o tipo tomado em um transe pseudo-pentecostal. Eu digo pseudo-pentecostal porque eu creio em las manifestações espirituais realmente, não? Los frutos do Espírito Santo, los dones, eu creio, pero eu estou falando uma manifestação pseudo-espiritual, porque é aquela coisa que é mentirosa, que às vezes aquela pessoa que está sendo, não está sendo nem por mal. É já no churmerio de la oração, porque a oração grupal generalmente é um churmerio, não? Vamos orar por fulano, por que não? Quantas vezes não em minha igreja, no grupo de oração, Senhor, perdona fulano que está traicionando a mulher. Irmão, isso não diga, é para o íntimo, não? Como diz o Pablo, os problemas que são as partes indecorosas, nós outros, por exemplo, eu estou vendo aquela mano de los hermanos, los braços de los hermanos, alguns manga larga, pero veio la hermano, las pernas, o tobillo, algo, alguma parte do corpo eu veio, pero as partes íntimas nossas são tapadas. É isso que Pablo está dizendo. O problema quando é íntimo, tem que dar cajadito, resolver em secreto, ou dois, orar aí, não mais, arreglar, não quer dar exponendo, não? No sentido de... Bueno, isso é outra charla que charlamos, outro momento. Pero, generalmente, é assim que vivimos de impressão. E Pedro estava muito impressionado acá. Seguimos lendo. Respondeu Jesus. Jesus sacou a impressão de Pedro e disse: Pedro, não é impressão. Tener fé em Deus. Então, se é certeza, tener, se tenho, não? Tenho um birome, logo, é meu, existe, está cá, eu possuo, é meu, eu tenho, possuo, pode usar. Fé. Jesus disse: Pedro, tener fé. E Jesus nos ensina a ter fé. É muito básico, é muito óbvio no que eu estou falando, é muito simples. Pero Jesus nos ensina coisas simples cada dia. Ter fé. Porque a fé é esse resultado. Não te quede impressionado com a higueira. Se não realmente tenha fé, ponga em prática. E Jesus sigue explicando como que é essa prática. Ele disse: porque de certo os digo, versículo 23, que qualquer que disser a este monte... Ele estava aí no Monte de los Olivos, chamado Monte de los Olivos, e ele diz: qualquer que diga a esse monte, quita-te e echate en el mar, e não dudare em seu coração, se não creyere, que será lo que dize, lo que diga, lhe será hecho. E o mar estava um pouquinho lejano, não? Estava a um par de quilômetros em mar. Não estava tão cercano assim. Agora, ele diz: e não dudarem em seu coração, se não creyerem. Então, se o que tenho que ser, primeiro ele diz: qualquer.
Isso é muito impressionante, porque há muita gente tendo fé que não é cristiano, que não está em uma igreja evangélica, pelo que tem fé. Eu digo a minha mulher, não? Ela já me conta as coisas que passam, já, às vezes, na escola, não? Eu digo, bueno, estou com fé, essa estou com fé. E quando vai ver, a pessoa nem cristiana é, não? Muita gente actuando com fé no chamado mundo, que nós outros dizemos, pelo que tem mais fé por nós. Por isso a pessoa logra, não? Se podemos encontrar algo bueno na figura de Elon Musk, não? É que o chavão é cabeção, não? Ele diz, eu vou ser. E lo isso. Não? Ele queria mandar algo para fora do planeta, não? Pôr um satélite, queria. E o tipo trabalhou para isso e logrou. E logrou tudo que ele pôs na cabeça, ele trabalhou e logrou. Me hace acordar o mais grande, a hora, empresário de China, não? Que o chavão foi rechaçado por o KFC, foi rechaçado por o McDonald's. Ou seja, esse nível é um nível muito deplorável de um ser humano, ser rechaçado por as empresas que são mais fáceis de um menor aprendiz, de um ninho entrar, não? De um adolescente, uma pessoa que está começando a entrar ao mercado laboral, são as empresas mais fáceis de entrar. Não? E se você já for rechaçado aí, queda algo meio desesperançoso, não? Que vais a poder lograr na vida, não? Alguém acá foi não? Por que, pastor? Por que dijiste isso? Alguém foi rechaçado no McDonald's? Não. Pula dúvida, eu nem mando o currículo. O PIB vai dizer, não, pula dúvida, eu nem mando, porque eu mando na empresa mais grande, porque se for rechaçado, bueno, fui rechaçado que seja, Melor Merlin, não é uma empresa muito grande de construção. Mandei currículo para a Petrobras, fui rechaçado, bueno, tá bem, não passa nada, não? A hora rechaçado, não? Para o McDonald's. E o chavão é o empresário mais grande, porque tudo isso que passou com ele não quedou estagnado, ele não quedou preso na depressão. Por suposto, ele se deprimiu, se enojou, se entristeceu, quedou mal, mas ele não quedou aí preso em lo que ele era. Há um dos mais grandes empresários já do Brasil também, que me ouvidei o nome dele, inclusive ele é negro, é muito raro, não? Um homem muito sucedido em Brasil, muito grande, ser negro. O único negro que tem plata em Brasil é traficante, é jogador de futebol e cantante, não? E aí depois, empresário rico, negro, é muito raro em Brasil. É muito raro. E ele ilustrava os sapatos. Em Brasil é muito comum ver os ninhos trabalhando na casa com uma carreta de sapato, põe aí o pé e ele te ilustra o sapato, porque já em Brasil é muito importante você chegar com o sapato limpo na empresa. E muito arreglado, não? Muito arreglado e limpo, principalmente nas empresas que são muito administrativas e tudo mais. Banco, não? Chega no banco, o tipo está sempre bem vestido, não? Mais ou menos. Acá eu já he visto cada coisa, não? La chica do McDonald's diz, bueno, dale, e que querer? Em Brasil não habla assim. Há um protocolo incrível de tratamento, principalmente no McDonald's. É uma empresa muito, muito boa, muito exemplar de tratamento. Não? O tipo me trajo acá, eu pedi, no outro dia fui ao McDonald's e pedi um sundae, o tipo me trajo lá, vê que o sundae tem essa cobertura, não? Me trajo lá calda mesclada, ele helado totalmente derretido. Eu pensei, isso daí já estava ético, não, eu disse ele. Não pode comer assim, já está tudo mesclado, não. Ele, bueno, queria que... Aí ele, em Brasil, não ia falar nada, ia realmente sacar e ia te dar outro, e ponto final. Não, ou seja, não sacam, o McDonald's não saca, ele te dá outro. Não? E é um exemplo de empresa, na verdade. Pero acá deixa um pouquinho, o atendimento é bem muito malo acá. Pero eu estou falando desse empresário, não?
Estou falando de que não queremos impressionados com os actos, com os hechos. Sim, realmente ter fé, que isso primeiramente pode passar a qualquer. Por isso eu falei de Elon Musk, dele empresário Tino. Qualquer que ponga essa palavra de Jesus em prática, que ponga esse princípio, a fé é um princípio de vida. Sem fé é impossível viver, porque todos nós outros temos que crer. Por exemplo, para ter uma relação humana entre uma pareja, que tem que ter? Crer, confiança, porque é a base. Vê que muitos casamentos não terminam, principalmente, o maior problema não é a plata, não é a plata, aunque a plata ultimamente está... Pero o maior problema de separação, isso são dados estatísticos aqui de Argentina, que a Argentina já chegou ao nível de mais de a cada 3 casamentos que estão se casando, a cada 3 pessoas que se casam, a cada pessoa que se casa, 3 se separam. A cada pareja que se casa, uma está se casando hoje. Passa aí no registro civil, não? Los Jueves e Vernes, aí casamento no registro civil, só Los Jueves e Vernes. Eu me casei um miércoles, porque eu sou diferente, não? Porque Rui casou o feriado del Dia de Trabalhador de Registro Civil. E aí eles me fizeram para casar miércoles, pelo registro civil se casa Jueves e Vernes. Passa por aí, cada vez que vou haver um casamento, aí 3 divórcios em Argentina. Esse é o dado estatístico. Em Estados Unidos já é 7. 7, o número mundial, a gente não se suporta mais. Não? Eu não suporto minha mulher. Não suporto se não tenho fé, pero como sou um homem de fé, ela é a pessoa mais hermosa, mais esplendorosa. Vai gravado, não? Está gravado aí. Eu la amo, porque eu suporto em amor. Se não for el amor, se não for a fé, a gente escute, não suporta mesmo, a gente quedou com essa parte, não? Aí achei um corte na predicação, mirá o que esse pastor dijo, não? Deus mío, as coisas que põem de los pastores às vezes o pastor até um herege, pero às vezes achei um corte do que ele está falando certo às vezes. Até com o Cachiluna, eu vi um corte dele no outro dia, que ele estava falando até uma coisa certa. E aí diz, ele é herege, é verdade, ele é herege, não quero defendê-lo não, é herege. Pero ele estava falando algo até certo, segundo a palavra de Deus. Pero isso era um corte ruim. Tinha tanta coisa errada que ele habla para poder dizer dele, não? Isso, o mesmo passou com outro aí. Pero bueno, vamos ver aqui. Qualquer pode. Agora, qualquer que dijere, sem dudar. Aí diz, sem dudar, se não crejere. É aí onde tu e eu pecamos. É de aí onde quedamos estagnados. Porque pode, qualquer pode. Pero, se série sem dudar. Então, se a fé, como eu dizia, é prática. A fé decide, trabalha, realiza, se recita. A fé é prática. E como diz o versículo 24, que hemos lido, não? Não hemos lido. Vamos entrar no versículo 24. Portanto, os digo. Então, esse portanto está referindo-se a quê? A fé. Porque o portanto é o que vamos celebrar a Santa Ceia na hora já. O portanto vai ligado com a fé. E o que está ligado com a fé? Ele diz aqui, portanto os digo, que todo o que pedires orando, creem, que o recebereis e os vendrá. Isso é todo. Ora, por suposto que esse tudo está relacionado com Santiago, capítulo 4, versículo 3, não? Pedis e não recebi, porque pedi mal para gastar em vosso... A pessoa que pede em Deus, já vai receber. Não se trata de uma confissão positiva, não, baseada em uma crença de fé, sino em crer realmente que vai receber o que pediu, porque, por suposto, se pedimos condicionado ao nível de devoção e comunhão com Deus, que é o que nos ensina Santiago, que nós vamos estar alinhados com Deus, Deus nos vai dar. Que passa que às vezes estamos pedindo coisas que não estamos alinhados com a vontade de Deus. Isso é um tema que podemos predicar em outro momento. Não? Versículo 25. E estando orando, esse portanto, sigue
porque ele hace o I. O que significa o Y em las orações? Está conectando a oração, não? Isso, I. Ou seja, el orar, crer, receber, vendrá, e tá com o I. E o quê? E quando eu esteja orando, perdonar. Isso é o ponto principal para tomar a Santa Cena hoje, não? Perdonar. Se teneis algo contra alguno, para que também vosso Padre que está no cielo os perdone a vós outros vossas ofensas, porque se vós outros não perdonais, tampouco vosso Padre que está no cielo os perdonará. Então, se é uma condição chamada sine qua non, uma condição sem la qual, se não perdono, não posso crer, sem dudar, não vou orar, pero não vou receber nada, não me vai venir nada se eu não perdono. Perdão, reconciliação é a condição para receber. Não posso receber nada de Deus se eu não perdono, se eu não amo, se eu não me reconcilio com Deus. Pode vir nas famosas bendições, frutos de meu esforço. Pois, se eu me esforçar muito, eu vou aprovar. Se eu esforçar muito, trabalhar muito, eu vou ter plata. Por mais que a economia vá mal, se começar a sair a vender, e a ser algo, não sei, algo, se esforçar muito, algo vais a lograr. Algo vais a lograr. Pero a verdadeira bendição que provém da fé, a verdadeira enseñança que Deus nos traz, é que se eu não perdono, não me reconcilio, não posso receber. Por mais que eu ore e que eu creia, porque na verdade um que não perdona nem crê. É pior que o incrédulo, não? Jesus nos explica isso em outra parte. Se eu não me reconcilio, não? Que é a condição para eu receber, não vou poder receber. Se eu ando por aí odiando, guardando mágoa, enojo, ódio, contenda, dissensões, mal, o perdão não será um hecho em minha vida. Eu não vou a poder ser bendizido por Deus, não vai poder a fé actuar. E o perdão não é uma questão estou senti aquela fé, senti o perdão, não. É uma questão de decisão. Não é eu sentir, sino eu querer, eu pôr em prática. É eu realmente a ser o que Jesus ensinou. É praticar a enseñança de Jesus. Isso é a fé, é a prática. Então, concluímos que se eu não perdono, não tenho fé. E se não tenho fé, não recebo perdão de parte de Deus, não recebo nada de parte de Deus e sou uma higueira estéril. Então, se tenho que perdonar, tenho que ter fé, tenho que amar, essa é a vontade de Deus. Padre, te damos glória por essa palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Nesse momento queremos, Senhor, te dar graças e queremos começar a praticar hoje, a partir de agora, já, essa palavra em nossas vidas. Te glorificamos e te exaltamos nesse dia hermoso que tu nos has regalado. Amém.